Após a concretização do bloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil, diversos senadores se manifestaram através das redes sociais, reconhecendo que a medida expõe ao mundo que o Brasil é uma ditadura, já que a censura que há anos era imposta a milhares de brasileiros agora atinge toda a população, que fica privada de um meio de comunicação, manifestação e informação. O senador astronauta Marcos Pontes apontou: vocês podem ver que todos os países que têm essa proibição são países que realmente o Brasil não deve entrar nesse grupo. E isso tem acontecido graças ao trabalho negativo contra a democracia que o nosso ministro do STF, Alexandre de Moraes, tem feito. Pontes lembrou que já assinou diversos pedidos de impeachment de Moraes e explicou que eles são barrados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pela mesa diretora do Senado, que impedem sistematicamente a avaliação desses pedidos. O senador disse: é importante deixar bem claro isso, que nós não podemos deixar que nossa liberdade seja usurpada por uma pessoa só. Isso é inaceitável em todos os sistemas. Astronauta Marcos Pontes afirmou que votará a favor do impeachment, explicando: é insustentável uma situação em que a liberdade das pessoas seja tirada pela vontade de uma pessoa, pelo ego. O senador prosseguiu: isso não é o comportamento que a gente espera. Não sei qual é o tipo de problema que ele está tendo, mas essa posição exige sensatez, bom senso e não pode ser feita com parcialidade ou pensar com o fígado. Tem que se ter lógica em um processo desses. Por isso, da maneira como está, o impeachment é a melhor solução para corrigir o problema pela raiz. O senador concluiu: espero que outros senadores se manifestem. Se o Senado não fizer alguma coisa, o Brasil vai ficar à mercê de algo que é muito ruim. Autoritarismo não se encaixa bem em nenhuma democracia, obviamente. O senador afastado Rogério Marinho disse: só o que intimida os ditadores de plantão é o povo nas ruas, pois a Constituição ainda permite o direito fundamental de reunião. Caso as vozes que defendem a acomodação, a derrota e o conformismo vençam, o preço será pago pelas futuras gerações. O Senado Federal é o único órgão constitucional com a atribuição de fiscalizar e coibir os eventuais excessos de ministros do STF. Porém, sua atuação no caso de um pedido de impedimento, impeachment, só pode ter seguimento com uma decisão da mesa diretora do Senado. O senador Magno Malta ironizou os poderes autoconcedidos a Alexandre de Moraes, dizendo: o poderoso Alexandre de Moraes, o poderoso Alexandre, que hoje, imagino eu, manda no mundo, acaba de suspender a plataforma X no Brasil. E quem ousar desobedecer vai ser punido de uma forma severa. O senador apontou que a justificativa para o bloqueio é que a plataforma teria desobedecido a ordens do ministro e ponderou: mas, ministro, as ordens foram dadas pelo senhor e elas eram ilegais. Malta lembrou: o ministro Maurício Correia dizia que uma ordem ilegal precisa ser descumprida para não quebrar a legalidade do que é a verdade, para manter intacta a democracia e a verdade. O senador mostrou os absurdos da narrativa utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes, um discurso abertamente político que atribui ideias e intenções a grupos inteiros indiscriminadamente. Ele lembrou que Moraes condenou inocentes a 17 anos de cadeia em nome da democracia. Malta disse: hoje, Brasil, é um dia terrível para nós, porque parece que não sabemos mais se temos uma luz no final do túnel. Porque a cada dia o ministro aposta mais, ele dobra mais a aposta com a sua tirania, com a sua ditadura, e argumenta isso como se fosse uma coisa muito fácil, como se estivesse fazendo bem ao Brasil, encurralando um país de tanta gente decente, que tem amor no coração e são chamados por ele de pregadores do ódio. Lamento muito o falecimento da democracia no país. Mas, ministro, eu encerro dizendo que nós não vamos parar a luta.
O senador Exalci Lucas gravou um vídeo em que enfatizou o absurdo da censura a milhões de cidadãos. O senador mencionou que o ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas bancárias de outra empresa que não tem relação com a rede social X, podendo prejudicar as Forças Armadas e escolas. Ele apontou: as consequências são gravíssimas. Exalci Lucas questionou: será que nós vamos viver agora como a China, como a Coreia do Norte, como a Venezuela? Exalci Lucas afirmou: então são decisões que não podem ser monocráticas, coisas que vão afetar a população e o país. Nós vamos reagir a isso. E o Senado tem essa responsabilidade e a gente precisa realmente cuidar do país. É lamentável essa decisão. Vamos discutir isso no Senado. Não dá para continuar do jeito que está. O senador Jorge Seife Júnior listou países que baniram o X: Rússia, Irã, Coreia do Norte, Venezuela, China e Brasil. Seife disse: é inaceitável, sob qualquer pretexto, que o poder guardião da Constituição silencie a voz do seu povo ao suspender o X. O motivo? Não obedecer ordens inconstitucionais. A liberdade de expressão é um pilar inegociável da democracia e do Estado de Direito. Qualquer tentativa de censura fere a Constituição e o direito sagrado de opinião política. Autoritarismo e tirania não têm lugar em uma sociedade livre. Levante-se, Senado. Acorda, Brasil. O senador Cleitinho se manifestou através de uma transmissão ao vivo pelo Instagram e ironizou: eu quero saber se ele vai ter peito para bloquear celular dentro da cadeia. Cleitinho propôs: vamos obstruir tudo no Senado enquanto não tiver assinaturas suficientes para o impeachment de Moraes. Pelas redes sociais, o senador Esperidião Amin fez um duro pronunciamento alertando os colegas senadores e a população sobre a gravidade do momento político e a necessidade de conter o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador disse: o Senado Federal é o único que pode fazer qualquer espécie de investigação a respeito desse assunto do vazamento das mensagens. Esse caso é apenas a ponta do iceberg. Desde que foi estabelecido, desde março de 2019, o inquérito 4781, conhecido como Inquérito do Fim do Mundo. Isso aí é o suprassumo da cretinice, do arbítrio da ditadura. Quer dizer, o réu, ou seja, o suspeito, vai investigar o crime e quem é que vazou as coisas que ele determinou. Esse é o panorama atual. Diante disso, eu não tenho dúvida que só a força da opinião pública vai poder mover os senadores, que ainda não têm a inclinação para esta atitude que é exigida pelas circunstâncias, pelo momento que nós estamos vivendo. Enquanto não tivermos a maioria no Senado, não haverá nem abertura de processos, nem deliberação sobre isso, e muito menos impeachment. Sem maioria, nós não vamos cumprir o nosso dever. Calculo que hoje, pelo retrospecto de pedidos de impeachment, temos hoje entre 32 e 35 votos. Nós temos que ter mais de 41. Quem pode movimentar isso é o eleitor. Portanto, a minha posição todos conhecem. Ninguém criticou mais veementemente este inquérito 4781, que é a raiz do mal. Pois se não existisse o inquérito do fim do mundo, nós não estaríamos vivendo esse momento de perplexidade, de indignação e, o que é pior, isso vai ser uma vergonha para o país, vai afetar dramaticamente o Supremo. Volto a afirmar, se o Supremo concordar em manter o senhor Alexandre de Moraes investigando a si próprio, se não interromperem isso, nós vamos chegar no dia 7 de setembro com o principal poder da República em matéria de justiça exposto à execração pública. Esse é um momento muito grave. Espero que os colegas senadores que ainda tenham dúvida que isso vai desestabilizar as instituições, saibam que as instituições estão desestabilizadas justamente pelos fatos do inquérito 4781.
A opinião pública é que vai determinar o movimento que vai fazer com que os senadores, pelo menos na sua maioria, concordem em abrir esse impeachment, que nós não conseguimos abrir nenhum até hoje. São 200 anos de Senado e nunca houve impeachment de um ministro do Supremo. A democracia tem que se impor. Embora o Senado seja composto por 81 senadores, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, age como se tivesse poderes absolutos, decidindo monocraticamente sobre diversos temas, em particular sobre pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que jamais foram levados a debate com os representantes eleitos pelo povo. Rodrigo Pacheco, embora seja também presidente do Congresso, tem se recusado a defender as prerrogativas dos parlamentares, que são alvo do autoritarismo do ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Senado chegou a proibir a realização de sessões não deliberativas sem um membro da mesa diretora, para coibir a fala dos senadores de oposição, e passou a promover uma divisão aberta entre senadores de dois tipos, os que ele ouve e os que ele ignora. Pacheco também criou diversas comissões especiais de juristas, escolhidos por ele, para formular leis sem absolutamente nenhuma participação dos legisladores que foram eleitos pelo povo. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões
em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, o senador astronauta Marcos Pontes, um assunto muito sério aqui. Como vocês veem, eu estou no carro, participando de campanhas a prefeito aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e eu tenho que fazer um comentário a respeito do que está acontecendo no Brasil nesse momento com relação a essa proibição do Twitter ou do X aqui no Brasil. Vocês podem ver que todos os países que têm essa proibição são países que realmente o Brasil não deve estar nesse grupo, não deve entrar nesse grupo. E isso tem acontecido graças ao trabalho negativo contra a democracia que o nosso ministro do STF, Alexandre de Moraes, tem feito. O pessoal me pergunta às vezes com relação ao impeachment. Eu assinei já uma série, desde que eu cheguei no Senado, uma série de pedidos de impeachment que param na mesa do Senado e para que seja dado prosseguimento dependem, logicamente, do presidente do Senado e depende de todo o regimento interno do Senado. Mas, independente disso, a gente tem colocado esses processos de impeachment lá. Se vai prosperar, vai depender justamente do presidente, vai depender da mesa e etc. Mas é importante colocar bem claro isso aí, que nós não podemos deixar que a nossa liberdade aqui no Brasil seja usurpada, seja tirada por uma pessoa só, E isso é inaceitável em todos os sistemas. Então, é importante que tudo isso aí seja colocado de forma clara, que se tiver um processo de impeachment, realmente, como está aqui, a gente vai ter que votar a favor desse impeachment, porque realmente é insustentável uma situação em que a liberdade das pessoas seja tirada pela vontade de uma pessoa, pelo ego ou alguma coisa assim. Então isso aí não é o comportamento que a gente espera, não sei que tipo de problema que ele está tendo, mas independente disso, essa posição exige sensatez, exige bom senso, e não pode ser feita com parcialidade ou pensamento, ou pensar com o fígado, sei lá, algo assim do tipo. Tem que se ter lógica num processo desse. Portanto, nesse momento, da maneira como está, o impeachment é a melhor solução para corrigir o problema pela raiz. É isso aí a ideia, é isso aí o pensamento. Eu espero que também outros senadores aí se manifestem, porque se o Senado não fizer alguma coisa, o Senado é a única instituição que tem essa capacidade, o Brasil vai ficar à mercê de algo que é muito ruim. Autoritarismo não se encaixa bem em nenhuma democracia, obviamente.
É isso aí, meus amigos. Um abraço a todos. Nesse momento, nós fazemos parte de um seleto grupo de países no mundo: Irã, China, Rússia. Não é coisa boa, não. É porque o poderoso Alexandre de Moraes, o poderoso Alexandre, que hoje, imagino eu, que ele manda no mundo, acaba de suspender de vez a plataforma X, a maior do mundo aqui no Brasil. E quem ousar desobedecê-lo, de uma certa maneira procurar um jeito de usar o X, será punido de forma severa. Mas, ministro, vai a pergunta, por que punir o X? Aí ele diz, por desobediência às ordens anteriores à lei. Mas, ministro, quais foram as ordens? Foram dadas pelo senhor e elas eram ilegais. O ministro Maurício Correia dizia que uma ordem ilegal, ela precisa ser descumprida para não quebrar a legalidade do que é verdade, para manter intacta a democracia e a verdade. Mas Vossa Senhoria diz que quem faz isso, quem acessa o X, é antidemocrático, porque só posta coisas antidemocráticas, ódio, destila ódio, fascismo. Ministro, quem conhece o ódio de verdade sentencia um inocente ou uma inocente de mais de 60 anos de idade a 14 anos, 17 anos, vem falar em amor. Então quer dizer que o X e quem participa do X, eles são praticantes do ódio. E nós somos fascistas, antidemocráticos. O senhor está fazendo isso em nome da democracia. 17, 14, 15 anos de cadeia em nome da democracia. Tirar o X do ar, porque não obedeceu às suas ordens. Não é a ordem da Constituição. Não é a lei do país, que também não está vigente. Mas hoje, Brasil, é um dia terrível para nós. Porque parece que não sabemos mais se temos uma luz no final do túnel. Porque a cada dia o ministro aposta mais, ele dobra mais a aposta com a sua tirania, com a sua ditadura, e argumenta isso como se fosse uma coisa muito fácil, como se ele estivesse fazendo o maior bem ao Brasil, encurralando um país de tanta gente decente, que realmente tem amor no coração e são chamados por ele de pregadores do ódio. Lamento muito o falecimento da democracia no país. Mas, ministro, eu encerro dizendo que nós não vamos parar de lutar. Mais uma decisão absurda do ministro Alexandre de Moraes com relação à Anatel, dando prazo agora para extinguir realmente, eliminar o X, que é o Twitter, o antigo Twitter, né, que é usado no mundo inteiro, e agora inclusive bloqueando o recurso da Starlink, que é uma empresa que presta serviço hoje para as Forças Armadas, para o Brasil todo na área de educação. As consequências são gravíssimas. Será que nós vamos viver agora como a China, como a Coreia do Norte, né, como a Venezuela? Então, são decisões que não podem ser monocráticas, coisas que vão afetar a população e o país. Nós vamos reagir a isso. O Senado tem essa responsabilidade, né, e a gente precisa realmente cuidar do país dessa forma, né, censura, né, contra a liberdade de expressão, e nós vivemos num país democrático, né? Então é lamentável essa decisão. Vamos discutir isso no Senado. Não dá para continuar do jeito que está. Pessoal, olha isso aqui. Alexandre de Moraes determina a suspensão do X antigo Twitter no Brasil. Tem mais. Moraes do STF estipula multa de 50 mil para quem tentar usar o X enquanto estiver suspenso no Brasil. Ele ainda vai penalizar o usuário. Eu quero saber se ele vai penalizar também o usuário de propina, os políticos. Eu quero saber se ele vai ter peito para bloquear telefone dentro da cadeia. Eu quero só falar para toda a população brasileira qual que é a atitude que os senadores vão tomar. Eu estou em contato aqui com todos os senadores da oposição, que a gente vai obstruir tudo dentro do Senado. Não vai passar mais nada enquanto os senadores não assinar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos para cima e tamo junto.